Olá, Marcos, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Gostaria de agradecer primeiramente essa participação na nossa entrevista. Marcos, você poderia falar para nós sobre a sua formação acadêmica? Eu sou fisioterapeuta, graduado pela Universidade Paulista em 2017 e já em 2018 eu comecei os estudos em osteopatia. Marcos, queria que você fizesse uma definição do que é osteopatia e por que você escolheu essa especialidade. A osteopatia ela é uma metodologia de tratamento e além de ser um método de tratamento, ela também é um estilo de vida, ela é uma filosofia. Então eu acabei me encontrando na osteopatia através de observações da atuação de outros colegas trabalhando com a osteopatia com os seus pacientes e observando que eles tinham resultados muito mais rapidamente do que outras metodologias de tratamento que eu tinha visto serem trabalhadas. Qual é a diferença de osteopatia para outras terapias? Em geral, né, a osteopatia ela trabalha principalmente com a terapia manual e a diferença que eu vejo mais relevante é a profundidade de conhecimento anatômico, biomecânico, fisiológico, bioquímico que é utilizada para a execução das técnicas de osteopatia. O raciocínio osteopático ele é um pouco diferente em relação à profundidade de informações anatômicas que a gente utiliza. No mercado de trabalho que você atua, gostaria de saber como é a rentabilidade. A rentabilidade em relação à osteopatia ela pode ser considerada de duas formas, né? Da formação e da sua execução. Então, da formação, ela é uma especialidade mais cara e, ao mesmo tempo, ela exige mais tempo do profissional, visto que a maior parte das escolas de osteopatia no Brasil exigem que você tenha em torno de 3 dias aí dedicados seguidos aos estudos osteopáticos para você poder completar as aulas e ao mesmo tempo ela te traz uma grande rentabilidade financeira devido ao número de osteopatas atuantes aqui no Brasil, que são pouquíssimos em relação ao número de formados em fisioterapia de forma geral, e isso te permite cobrar um preço maior, visto que a demanda é alta e a oferta é baixa. Quais são as formas de atuação referente ao local de atendimento? Hoje é mais comum você encontrar um osteopata dentro do consultório, né, quando ele pratica a osteopatia pura, mas também podemos encontrar outros profissionais ou atuando associados às suas terapias com a osteopatia, ou pelo menos embasados em conceitos e filosofias osteopáticas. Então você pode encontrar um profissional dentro do hospital atuando com a cardiorrespiratória, embasado na própria filosofia osteopática, de autocura, da lei da artéria ou lei dos líquidos, né, unidade do corpo. Baseando-se nisso, ele consegue executar a terapia, mesmo de outra modalidade, sendo ainda assim uma terapia osteopática, entende? Tá certo. Qual é o perfil do paciente indicado para o tratamento com osteopatia? O paciente de osteopatia é o paciente que já tentou de tudo e não conseguiu resultado. É o paciente que vê no osteopata ou no profissional, fisioterapeuta especialista em osteopatia, a sua última esperança. Apesar de que isso é muito comum na fisioterapia, mas o osteopata ele costuma pegar casos tão complexos a ponto da pessoa não conseguir explicar o tipo de dor que ela tem, como acontece, etc. Por exemplo, se tem gatilhos nutricionais envolvidos, depois que almoça, depois que janta. Então o osteopata ele é capacitado para interpretar esses casos, que são um pouquinho mais fora da curva, e poder trabalhar em cima disso. Mas a maior parte dos pacientes são dessa forma, são pacientes que a gente brinca que são completamente fora da curva. Sobre os casos, Marcos, o que você poderia contar uma história marcante de algum paciente que teve um resultado surpreendente? Isso é bem comum dentro dos atendimentos de osteopatia, né? Visto que os casos mais complexos às vezes são os mais simples de serem trabalhados aí. E um caso que me marcou bastante foi um paciente que eu atendi a domicílio com esclerose lateral amiotrófica, traqueostomizado, acamado, que já começava a perder o movimento ocular. E esse paciente ele apresentava uma icterícia misteriosa que até então se acreditava que era uma hepatite viral. Visto que ele já estava em quase 4 meses de tratamento e os sintomas dele não melhoravam e ele ficava cada vez mais amarelo,
eu fui chamado para fazer o atendimento de fisioterapia convencional para esse paciente e na hora de colocar a mão no paciente eu comecei a sentir tensões me direcionando para a vesícula e para fígado. Tratando as tensões em volta dessa área e bombeando aquela área, fiz o meu atendimento todo voltado a isso, né? E depois de 15 dias eu retornei e esse paciente já estava praticamente 90% mais, com um quadro mais estabilizado e muito menos ictérico, muito menos amarelado. Então isso me chamou a atenção porque foi um caso que é de difícil acesso ao osteopata de forma geral. Na sua opinião, quais são os prós e contras da osteopatia no Brasil? Os prós é que o osteopata ele consegue ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho, ele consegue ter uma rentabilidade maior e ao mesmo tempo ele consegue ajudar praticamente quase todos os quadros, exceto os cancerígenos, os infecciosos e os que têm, por exemplo, traumas muito significativos como fraturas, etc. Mas ao mesmo tempo a gente consegue auxiliar uma grande gama de pessoas, uma grande quantidade de tipos de dores, a gente consegue atuar em cima disso. Os contras em relação à osteopatia, porque justamente por ter essa alta demanda e uma baixa oferta, o profissional ele acaba sendo mais requisitado, então o acesso a esse profissional financeiramente, principalmente, ele é mais difícil e a formação em osteopatia ela demanda muito mais esforço do que, por exemplo, em outras especialidades da fisioterapia. Para finalizar a nossa entrevista, gostaria que você deixasse uma mensagem aos alunos e também esclarecesse por que é interessante escolher a osteopatia. A osteopatia é uma filosofia de tratamento muito bonita. Eu acho que quem se apaixona por ajudar pessoas acaba se apaixonando por osteopatia. Muita gente aplica pelo menos os conceitos osteopáticos durante seus tratamentos e muitas das vezes nem sabem disso. Então, eu acho que a princípio quem quer fazer osteopatia ele tem que gostar de ajudar as pessoas. E assim que você entende o quão significativo pode ser a sua atuação, você começa a querer saber como você pode ajudar mais. E esse como você pode ajudar mais começa a ser enquadrado no quesito de estudo. E esse estudo é o estudo anatômico, fisiológico, biológico, bioquímico. E cada vez que você entende como você usa o conhecimento que você está obtendo para utilizá-lo na prática, você acaba se apaixonando por estudar coisas relacionadas a isso. E naturalmente você começa a ter mais resultados, te traz mais pacientes e mais resultados financeiros e mais propostas de trabalho, você se torna um profissional cada vez mais requisitado. A demanda por esse serviço ela é avassaladora, ela é imensa. Um profissional que tem resultados é um profissional muito requisitado. E se eu puder dar um conselho para as pessoas que estão aí na sala de aula, eu digo o seguinte: aprendam tudo o que vocês puderem. Não importa o que seja, vocês com certeza em algum momento vão utilizar essas informações. Mesmo que não seja da área de atuação de vocês, mas eu garanto, tudo que vocês aprendem é válido. Principalmente quando você está de frente com a pessoa que depende da sua atuação para que ela possa voltar até a qualidade de vida que ela tinha antes. Ok? Muito obrigada, Marcos.